Então, vamos falar. A gente terminou, falou vários slides, eu vou puxar unzinhos antes, tá? Para a gente começar. A gente falou sobre esse modelo. Para você ter uma ideia, o modelo de Simon, Herbert Simon, ele fez esse modelo nos anos 60, só que ele vem sendo aprimorado até hoje e não se descobriu nada mais sucinto e, ao mesmo tempo, mais objetivo que isso, que define o processo decisório em grandes linhas, né? Se você viu, por exemplo, Shark Tank, se você viu até esses programas, né, que tem até o Undercover Boss, esses programas que têm assim falam sobre empresa, abertura de empresa, de repente operação, até aquela série, né, The Office, se você viu, você vai ver muita coisa desse modelo, né? Por quê? Porque é um modelo básico de decisão, tá? Então a gente volta só para é um modelo simplificado de Simon. Ele diz o quê? Que sempre vai haver uma prospecção, ou seja, você vai descobrir um problema ou você vai descobrir uma situação que requer uma solução. Às vezes, aquilo que a gente brinca pode ser uma ameaça, pode ser um problema, pode ser uma ameaça, um problema, pode ser uma oportunidade que você queira aproveitar. Então, o que você vai fazer? Identifica isso. Então, você identificou e você identificou que precisa fazer alguma coisa. É aquilo que eu brinco com você. Um administrador ele pode não ter a resposta certa, ele pode não, de repente, errar, né? Agora, o que o administrador nunca pode fazer, e você vai ver ao longo da tua vida, é ser omisso, tá? Ou seja, se aparece alguma coisa para você resolver, se você não resolver, você já está tomando uma decisão, né? E muitas vezes o que acontece é por medo, por desconhecimento, por não saber o caminho, a pessoa para, mas o mundo não para. Então você chegou, apareceu um problema para você, você não resolveu, a tendência é o problema ficar maior, né? Apareceu uma ameaça, você não fez nada, a ameaça vai dar uma paulada na tua empresa, né? Ou seja, você vai ter um resultado, né? Então isso acontece na vida real, tá? Desculpe, mas acontece. Então não tem como eu dizer para você, brincar com você e falar, não é assim, é assim. Então, apareceu um problema, tá? Você deixou rolar, o problema vai ter um resultado, tá? Apareceu uma ameaça, você deixou rolar, a ameaça vai ter um resultado sobre a sua empresa. Apareceu a oportunidade, você não aproveitou, né? Você deixou de ganhar. Você poderia ter ganho, poderia ter perdido, mas poderia ter ganho também, tá? O que acontece normalmente? As pessoas agem reativamente, mas quando há uma ameaça ou quando há um problema, né? Aquela brincadeira que a gente falou na dor, né? Na dor, a pessoa é obrigada a agir. Agora, na alegria, posso aproveitar ou não, às vezes você posterga, às vezes você estuda muito, então acaba você não aproveitando aquela oportunidade naquele momento. E eu brinco, né? Já falei com você que desde há muitos anos atrás me falaram da sorte é um cavalinho branco que passa e cabe a você laçar e você não sabe quando é que ele vai passar de novo. Então, às vezes, aparece uma oportunidade para a tua empresa, né? Que eu brinco, que às vezes o cara pega a bola, coloca a bola na cara do gol, fixa a bola lá, deixa prontinho para você chutar e você não chuta. Você perdeu uma oportunidade. Pode ser que alguém vá e chute a bola para longe e você tão cedo não vai ter essa oportunidade de novo, tá? Isso, pessoal, no mundo dos negócios acontece muito, né? Eu digo para você, eu brinco com você, que a minha primeira empresa eu perdi várias oportunidades, não perdi uma, eu perdi várias. Eu ficava, será que eu não faço? O que eu preciso fazer? Vou analisar aqui, analisar ali, analisar lá, analisar colar. E eu ficava analisando e a oportunidade passava. E aí já era, entendeu? Eu falei para você, eu tinha contrato, né? Quando eu tive empresa de informática, eu tive contrato com algumas empresas grandes, mas eu podia ter com muitas outras e não tive, porque eu ficava, não tenho capacidade não tenho funcionário suficiente, não tenho isso, não tenho aquilo. Pô, contrata, né? A oportunidade está lá. A oportunidade você não cria. Eu sempre brinco, sempre falo isso com você. As oportunidades a gente não cria, né? A gente pode só aproveitar ou deixar passar. Oportunidade a gente não cria, né? Eu brinco, né? Que oportunidade. Tem gente que fala que é a sorte, tem gente que fala que é Deus, mas o que eu sei que eu vou te dizer é que a gente não cria oportunidade. A oportunidade ela aparece. E aí cabe a você, aceito ou não aceito, pego ou não pego, né? Eu brinco também com você vai ver que as grandes descobertas, se você pensar bem, as grandes invenções, é que você fala, foi inovação. A maioria das inovações surgiram de ideias muito simples, né? Eu comentei com você do espelho, né, que levanta, né, do carro, porque o cara iam lá e batiam no espelho do cara, né? Ou seja, surgiu de problemas, um problema simples, uma resolução simples que acabou tendo um sucesso enorme, tendo um diferencial, entendeu? Outra coisa, o iPhone, por exemplo, o que era? Era um PDA
com um modem que era um bagulho desse tamanho assim. Eu tive o PDA com modem, um bagulho desse tamanho assim, que não dava nem no bolso. Você tinha que andar de pasta para botar isso dentro. E alguém falou, poxa, se eu deixar ele mais chato, ele couber no bolso, vai arrebentar. E foi o que aconteceu. Ou seja, não foi algo novo, completamente novo, sair do zero. A pessoa simplesmente pegou alguma coisa que existia, e existia um programinha no PDA que você usava ele como telefone para aproveitar o modem. Então, quer dizer, era aquilo já existia, ele pegou e falou, vou melhorar, e aí melhorou, e aquela ideia, né, resolveu um problema que era você não conseguir botar o PDA no bolso, por exemplo, e tinha gente que precisava do PDA, porque precisava andar com o escritório na rua, porque ficava, né, mais na rua do que em casa, ou mais na rua que no trabalho. E aí o que aconteceu? Aquilo veio, né, como uma luva, né, e a pessoa aproveitou e foi revolucionário. Então, você tem uma ideia, essa prospecção para uma empresa é fundamental, né? É você pegar e pensar sobre alguma coisa, né, ou prospectar realmente, ver algum problema que você pode resolver com a tua empresa, alguma situação que você pode resolver, uma ameaça que você tem que se proteger. Às vezes, né, tem uma colega minha que a filha dela está aproveitando essa coisa de que as pessoas estão em casa, etc. Ela abriu um delivery, né, de comida. Então, aproveitou, falou assim, vou abrir, porque eu não preciso de estrutura, posso fazer na cozinha da minha casa. Ela foi e registrou uma empresa, né, microempreendedor individual, e está fazendo isso. Então, transformou a cozinha e está vendendo. Então, às vezes, né, o que é um problema pode ser uma oportunidade. A questão é como aproveitar. Então, a ideia até o japonês diz, né, por trás de um problema sempre há uma grande oportunidade. Ele sempre fala isso, e é verdade. Se você pensar bem, eu até estava vendo, né, uma reportagem, estava falando no Japão, nos anos 50, logo o Japão, né, foi destroçado na guerra, né, com os Estados Unidos, já estava sendo bombardeado, e com as bombas atômicas ele foi, né, e você sabe, o que o japonês fez? Ele começou a fabricar brinquedo de metal, né, brinquedo com uma qualidade muito boa, e vendia nos Estados Unidos a um preço mais baixo que o brinquedo dele, um brinquedo muito melhor, e ele ganhou o mercado de brinquedo. Ele fez isso com brinquedos nos anos 60, 50, 60. Nos anos 70 ele entrou com os carros lá e tomou o mercado americano de carros, né? Foi justamente na época da crise do petróleo, ele veio com um carro que era econômico, e aí rivalizava com os carros que faziam 1, 2 km por litro, aqueles muscle cars americanos, e tomou o mercado. Essa história você já ouviu, mas só para você ver que, às vezes, soluções simples para resolver problemas pequenos, ou até problemas que são grandes, mas são simples, tá? Você resolve, e aquilo, poxa, é um diferencial competitivo para a tua empresa, é uma coisa que vai projetar a tua empresa muito longe. Então, ele veio com esse processo simplificado, depois ele veio com a concepção, ou seja, veio o problema, ou veio aquela coisa que eu vou atacar, aí eu vou ver as alternativas que eu tenho para solucionar aquela situação. Pode ser um problema, pode ser uma ameaça, pode ser uma oportunidade que eu preciso aproveitar. Então, como é que eu vou aproveitar aquela oportunidade? Então, eu vou pensar, né, nessa fase de concepção. E, por fim, a decisão entre as diversas alternativas que eu tenho, o que eu vou fazer, né? Então, isso aí, pessoal, é extremamente simples, o modelo de Simon é extremamente simples, e a maioria das startups estão baseadas nele até hoje, né? É um modelo dos anos 60, foi aprimorado nos anos 70, né? Eu diria que trocaram algumas expressões, mas é um modelo extremamente simples que é aplicável até hoje, né? A decisão, eu podia ter um slide aqui e dizer para você, por exemplo, que a decisão pode ser centralizada e descentralizada, mas isso aí é uma coisa até que a gente já está falando nesses slides. Então, quando a gente fala de decisão, você tem dois padrões. Uma decisão que é completamente centralizada e uma decisão que ela é completamente centralizada, e você tem posições intermediárias entre esses dois extremos, né? Uma decisão totalmente centralizada e uma decisão totalmente centralizada. E, é claro, vão ter vantagens e desvantagens. E aí a ideia é você aplicar isso de acordo com a situação da tua empresa. Às vezes vai ter momentos que você vai ter que ter a decisão centralizada. Você tem que trazer para você e você decidir sozinho. Pá! Né? Você precisa decidir rápido. É claro que a decisão que você tomar, você vai arcar com o ônus dessa decisão. Você é o dono da empresa, você tomar uma decisão errada, a empresa vai sofrer, e você vai sofrer por tabela, porque a empresa é sua. Se você é um gestor, você pode perder a cabeça e deixar de ser de gestor, né? Eu comentei com vocês que eu tive um chefe que ele tomou uma decisão errada. O cara era espetacular. É um dos melhores chefes que eu tive na minha vida. O cara foi meu amigo, etc. O cara é espetacular. Ele tomou uma decisão errada. Quando ele tomou, eu até perguntei, você falou com a área? Ele, não sei o quê.
vamos surpreender, vamos fazer. Só que surpreendeu tanto que os caras ficaram zangados e aí fizeram a caveira dele com o chefe dele e aí ele perdeu a comissão. Então acontece isso. Tá? Teve casos até de gente que tomou decisões erradas, empresas privadas, e a pessoa é demitida. Né? Comentei com você que eu tenho um amigo meu que trabalha numa empresa grande aí, que tem gerência de produto, né? Comentei com você, e ele está lá e aquela história, ele brinca que ele sempre vive na corda bamba, né? E cada semestre ele fica sem dormir, porque ele fica naquele negócio, tem que bater as metas do semestre. E aquela história, eu comentei com você, primeira vez, não bateu a meta, aí vem um cara para você e pergunta para você assim, o que você precisa para você bater a meta? E aí você tem que estar bem afiado, dizendo tudo que aconteceu, não dá para você chutar. Tá? Aí você diz para o cara, eu preciso de, sei lá, mais 10 funcionários, eu preciso de mais... É tipo assim, o recurso é quase que limitado. O que você pedir, o cara vai te dar. Né? E o cara te dá, pum, ele combina com você, negocia com você, às vezes te dá exatamente o que você quer, às vezes dá um pouco abaixo, quando não dá, mas normalmente ele dá o que você quer, mas aí passam mais 6 meses, e aí ele vira para você, aí você bateu a meta? Não. Pô, foi um prazer te conhecer, tchau. Não tem mais chance, entendeu? Então, é o estilo daquela empresa, multinacional, o estilo daquela empresa. E esse cara, a gente conversa muito, até porque eu dou aula, etc., a gente conversa muito, né? Eu também faço consultoria, então a gente conversa, e eu aprendo muito, eu gosto de aprender muita coisa por aí, né? Que a gente brinca, porque você tem estilos de empresas diferentes, abordagens diferentes. Eu já falei para vocês, eu trabalhei numa multinacional, né? Trabalhei numa empresa pública, então, quer dizer, eu tenho, né, eu tenho uma visão bem diferenciada das coisas. Né? Então, porque você vê os extremos, né? Uma empresa que é extremamente agressiva nos termos comerciais, termos negociais, e uma outra empresa que ela está mais preocupada, né, com a questão do funcionário, com a questão do atendimento, de ter uma boa imagem. Né? Então, você tem os extremos. Né? Isso é importante. Por quê? Porque as coisas, normalmente, elas ficam entre esses extremos. Então, eu gosto sempre de atacar os extremos para você achar os meios. Então, vamos ver a decisão centralizada, ela tem vantagens e tem desvantagens. Quais as vantagens da decisão centralizada? Né? Então, por exemplo, a decisão centralizada normalmente é tomada por uma cúpula. Se é uma cúpula, é o pessoal que está mais próximo da decisão política, está mais próximo do desenvolvimento das estratégias da empresa, então eles têm uma visão global da empresa. É aquela história do guarda-chuva, eles têm uma visão que abarca a empresa toda, mas não abarca detalhes da empresa, ela abarca uma visão geral. Né? Eu diria para você que o CEO, o primeiro gestor, ele não precisa ter passado por todos os lugares da empresa, mas ele tem que ter uma noção do que está acontecendo lá. Essa noção que o pessoal de cima normalmente tem. Né? Mesmo um gerente de área, ele não tem detalhezinhos, porque ele tem gerência média e outras pessoas se preocupam com aqueles detalhezinhos. A decisão dele é mais no macro. Então, ele se baseia numa visão global. Se baseia numa visão global, é mais fácil atender os objetivos da empresa. Tá? Então, deixa eu pegar até a canetinha. Né? Aqui, ele está acostumado a tomar decisão. Ele toma decisão, ele já faz parte do processo decisório da empresa. Então, a decisão dele vai sair mais fácil. Né? Se você pensar bem, a decisão sai mais fácil. Ou seja, ele tem mais as ferramentas, ele usa mais fácil as ferramentas para decisão do que uma pessoa que nunca usou e, de repente, ou que usa muito menos, né? Ele vai ter uma dificuldade para tomar uma decisão mais correta. Né? As decisões aqui elas são mais consistentes com os objetivos organizacionais. Claro, o cara, inclusive, que ajudou a estabelecer os objetivos organizacionais, ele tende a trazer, né, mais perto a decisão para os objetivos organizacionais, os objetivos macro da empresa. As decisões centralizadas permitem um maior controle pela alta administração. Claro, normalmente é a alta administração que toma essas decisões e já estabelece os controles, como é que eu vou analisar se aquilo se eu estou conseguindo atingir o que eu quero ou não. Tá? Só que esse tipo de decisão ela acaba sendo um pouco mais demorado. Por que ela é mais demorada? Muitas vezes porque alguns detalhes, né, aquela pessoa não sabe, e aí quando ela vai implementar, ela chega para a área, fulano, vamos fazer isso? Tá, pô, mas faltou fazer isso aqui, faltou definir isso, faltou definir aquilo, e aí ele acaba, às vezes, tendo que rever a decisão, ou, antes dele tomar a decisão final, ele chama a área, ou as áreas envolvidas, e fala, olha, vamos tomar uma decisão assim. E aí as áreas vão colocar os seus contrapontos e acabam aumentando a discussão, e nisso demora um pouco mais o processo decisório, até porque eles poderiam decidir até mais rápido, mas essa decisão rápida ela pode ter um desdobramento ruim
porque detalhes ele não sabe a respeito do processo. E eles admitem que não sabem, e aí o que eles vão fazer? Eles vão conversar com o gerente, vão conversar com as áreas envolvidas para tomar a decisão final, principalmente quando a decisão for uma decisão que envolve, né, mais recurso, que envolve um risco maior para a empresa. Tá? Então, elas acabam sendo mais demoradas. Os tomadores de decisão estão mais distantes da situação e das pessoas envolvidas. Né? Então, por isso, até acaba sendo um pouco mais demorado, porque ele pode chegar e ter que falar com a área, e ter que a área entender o que é aquela decisão, o que vai implicar para ela, então acaba demorando um pouco. Isso, claro, quando a decisão não é só, né, unilateral, né, uma decisão que está frisada uma pessoa, mas uma decisão que acaba sendo, os outros sendo consultados, que normalmente é a melhor decisão, como eu já falei para vocês. Né? As informações disponíveis são limitadas e de baixa qualidade. Eles estão lá em cima, o que chega para eles é o resumo, né? Até o brinco. Tem gente que não fala tudo, né? Eu até comentei um detalhe, eu acho que não sei se eu comentei com vocês, mas eu comentei com a turma da manhã, com certeza, que eu estava trabalhando, eu era gerente de divisão, e o gerente de divisão ficava mais ou menos perto, né? Era mais ou menos assim. Era um andar grande, e aí os gerentes ficavam no meio, os gerentes ficavam quase um perto do outro, então você ouvia o que um estava decidindo, e os funcionários daquele gerente ficavam assim, como se fosse um quadrado, né? Então cada um ficava na ponta de um quadrado, e era mais ou menos assim, o andar era dividido entre 4 gerentes, e eu era um dos 4. E aí o que acontecia? Eu tinha, inclusive, a minha equipe era uma das maiores, eu cheguei a ter 28 funcionários na minha divisão. E aí eu estou lá, né, tinha 5 gerentes de equipe e 28 funcionários. E aí o que acontecia? Chegou, uma vez eu estava lá, e aí um funcionário falou para o cara, e aí, ó, eu peguei um erro aqui. Eu estava ouvindo do lado, né? Esse era responsável por um fechamento de uma coisa, uma empresa, e eu era responsável por fechamento de outra. E aí virou para aquele cara e falou: ó, eu peguei um erro aqui. E aí, o que a gente faz? Vamos corrigir como? O cara, não, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. E eu ouvi o cara falando isso, deixa para lá, mas eu não gostei, eu olhei assim, meio assim, mas tipo assim, a responsabilidade era dele, né? E aí o que aconteceu? Não deu outra. Um ano e pouco depois, quase 2 anos, aquele foi um erro, né? Não era um erro muito grave, mas era um erro relativamente grave. E aí a empresa foi multada, porque ele deixou passar o erro, ou seja, ele propositalmente não fez o Kanban, né? Não levantou o cartãozinho dele e falou: errei, conserta, porque ele temia, né? Questão que eu falei para vocês, que o grande mal da humanidade não é o mal só da administração. São 2 palavras: orgulho e vaidade. Né? Então, o orgulho evita você assumir o seu erro e a vaidade também. Eu errei. Pois é, errei, vamos consertar, né? Aí o cara olha de cara feia, briga com você, né? Mas, tipo assim, se você conserta o erro na hora que ele aparece, a tendência é o prejuízo daquele erro ser menor. Agora, se você estende aquele problema por mais tempo, a tendência é, claro, você ter um problema cada vez maior, ele vai crescendo, né? Então, aquilo ali me serviu até como um aprendizado. Quando eu vi ele fazer isso, e depois eu vi ele levar um ferro, né, por causa disso, e ele chegou, não viu nada, o funcionário dele falou, e eu lembrei disso, foi uma coisa, né, que não acontece com frequência. Eu lembrei, e o cara falou, bastava ele chegar e rever o processo, né, mas por orgulho, por vaidade, inclusive esse cara até se aposentou antes de mim, né, mas foi engraçado porque quando o cara falou, na hora eu falei, cara, não vai acabar bem, né? Eu brinco com vocês, mas a única coisa que o administrador não pode fazer é ser omisso. Apareceu o problema, a verdade, né? O americano adora, tem uma frase que ele gosta muito. Ele fala a verdade feia. A verdade é feia mesmo, né? É ugly true. Realmente a verdade é feia. Mas você resolvendo o prejuízo é menor. O cara o chefe vai olhar de cara feia, né, a situação, ela de repente as pessoas vão ficar um tempo te olhando torto, mas é melhor você errar, assumir o erro e consertar. E o erro nem foi dele, foi de um funcionário dele, mas ele tinha que assumir o erro. Minha equipe errou. E ele na hora falou: não, deixa rolar, deixa assim mesmo. E, né, claro, acabou dando um problema, dando uma multa, ele teve que pagar a multa, né? E foi uma multa alta, né? É ruim para a empresa, pega mal para a imagem da empresa, a reputação. Então, quer dizer, ou seja, não deu certo, né, o que ele fez. Mas é uma decisão, né? Como eu falei para vocês, tem decisões que são boas, né? Tem bons resultados, tem decisões que são boas, mas não tem tão bons resultados assim, e tem são decisões ruins que normalmente vão levar a um mau resultado.
A questão da centralização, ela é importante, a decisão centralizada, né? Sobretudo quando você tem uma decisão que vai ter um grande impacto sobre a organização ou a empresa vai enfrentar problemas muito complexos, né? Aí isso sugere a centralização da decisão como mais apropriado. Tá? Descentralização. Tá? Isso pode cair na prova, viu, pessoal? Então, se você. Você está repetindo? Pois é, se eu estou repetindo, deve ter algum, né, algum fundamento a minha repetição, tá certo? Então, por exemplo, para tomar decisão já não centralizada. Aqui é descentralizado. O tomador de decisão ele é mais próximo da situação e mais próximo das pessoas envolvidas. As decisões acabam sendo mais rápidas, porque ele tem os detalhes operacionais na mão. Ele não precisa buscar. Então, só que ele normalmente não está muito preparado para decidir, tá? Mas a decisão acaba sendo mais rápida. Às vezes ele não considera umas variáveis macro, né? Questão de objetivo da empresa, considera os objetivos vamos dizer, do setor dele, da área dele, esquece alguns objetivos da empresa. Muitas vezes ele toma uma decisão e a decisão é enviesada, ou seja, a área do lado vai ter um prejuízo com aquilo, mas ele só está vendo, às vezes, o lado dele, né? Estimula o senso de responsabilidade e a motivação dos empregados. Claro, se você pega uma decisão que devia ser decidida num núcleo, né, e passa aquela decisão para alguém que está abaixo daquele núcleo, a tendência é o cara se sentir valorizado. Pô, o chefe confia em mim, poxa, que legal, não sei o quê. Então, dá até um gás, né? Eu diria para você que antigamente você aumentava o salário das pessoas, as pessoas ficavam felizes e satisfeitas. Hoje em dia você tem que aumentar o trabalho, aumentar a percepção da pessoa, ou seja, aumentar o dinheiro que ela recebe, mas, além disso, também reconhecer, né? Ou seja, é aquela questão que a gente falou da motivação, né? O reconhecimento também é uma motivação importante. Então, você está num trabalho, todo mundo te trata mal, você ganha bem, às vezes você não fica nesse trabalho. Eu tinha um colega meu que fez um concurso, não vou falar para onde ele passou, mas ele ganhava muito bem no lugar que ele passou, muito bem mesmo, tá? Muito, muito além do que eu ganhava, muito bem mesmo, né? Só que ele não se sentia reconhecido, ele achava o clima de trabalho muito ruim, muito pesado, muito esquisito, né? O que aconteceu? Ele saiu de lá, eu fiquei assim, meu Deus, você pegou um dos melhores empregos do país, jogou fora, o cara, o clima de lá é péssimo, entendeu? É aquilo que eu falo para você. E foi trabalhar num lugar que pagava, acho que menos de metade do que ele ganhava lá, mas ficou satisfeito porque tinha reconhecimento, tinha isso, tinha aquilo outro, né? Então, é essa questão. Você pode dizer para você, talvez não seja importante, para ele era. Então, o ideal é você ter os dois, né? Você ser bem remunerado e ter o reconhecimento, né? Então, o ideal é isso. Questão também de mais informações e mais qualidade disponíveis para a decisão. Como você tem o detalhamento, você tem os aspectos que vão envolver a tua área, né? De repente você vai conversar com outra área envolvida, você vai ver, então está mais próximo de você, enquanto que a decisão lá em cima ela vai estar mais distante da decisão ou de quem vai ser afetado com ela, né? Agora tem um detalhe. Aqui você pode ter, né, como desvantagem a questão da falta de uniformidade. Cada um vai decidir do seu jeito, o cara não tem tanta experiência, ele não está dentro do processo decisório normal da empresa, é uma decisão que foi dada para ele tomar e ele, tipo assim, naquele momento ele que vai tomar, ele não está acostumado a fazer isso. Ele provavelmente vai esquecer os objetivos da empresa, vai lembrar dos dele, né? As decisões são míopes, né? Considera apenas uma parte, às vezes só a seção dele, só o setor dele, uma parte da organização. As tomadas de decisão não contam, na maioria das vezes, com suporte especialistas e não estão acostumados a tomar decisões. Então, às vezes, na própria área, ele pega a opinião de um, pega a opinião de outro e toma a decisão com menos dados, com menos informações, mas com mais informações ligadas, né, àquela decisão em si. Mas, às vezes, você precisava de decisões das outras áreas, decisões globais da empresa, que muitas vezes você não tem, né, porque você tomou a decisão assim descentralizada. Demanda um maior esforço gerencial de coordenação entre as unidades administrativas para evitar decisões conflitantes. Aqui eu só queria dar um exemplo, tá? Existia um banco, né, na Inglaterra, não vou citar o nome dele, tá? Que tinha muitos anos, mais de 100 anos de existência, tá? E aí o que aconteceu com esse banco? Ele tinha uma operação em Singapura, tá? Isso é um fato real que aconteceu. E aí, nessa época, o que ele fez? Ele descentralizou a decisão, porque era muito distante, a comunicação era deficitária, não era tão boa quanto é hoje, né? E ele descentralizou, olha, eu vou decidir aqui. O que aconteceu? Lá tinha um mini banco, né? Só tinha, eu brinco, só tinha a placa do mesmo banco, mas lá era como se fosse um mini banco que o cara decidia. E o que aconteceu? Aquele cara tomou uma decisão errada, uma decisão séria errada, tá? E aquela decisão errada, o banco, a sede,
ela teve que saldar. É claro que demitiu o cara, eu acho que o cara foi até preso, que ele usou de má fé, etc. Mas aquela empresa, a sede dela, saldou com o problema e queimou a imagem, feriu a reputação da empresa e a empresa acabou quebrando. Tá? Foi um banco centenário, né? Em inglês aconteceu isso. E foi algo, inclusive, que fez um movimento no sistema financeiro. Foi o primeiro evento que deu uma movimentação no sistema financeiro, de regulamentação, etc. Incrível. Tá? E foi um problema de uma descentralização. Então, eu gosto muito de citar exemplo. Né? Hoje a descentralização está mais fácil, porque você tem ferramentas, você pode fazer reuniões à distância, uma série de coisas hoje que facilitam. Né? Mesmo facilitando, ainda existem empresas que descentralizam. Ou seja, aqui eu decido, lá quem decide é você, e eu, tipo assim, dou uma carta em branco para você decidir lá. O risco é muito alto. Né? Eu estou delegando uma decisão, sendo que a responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é do CEO, né, do dono da empresa, do acionista majoritário, ou do, vamos dizer, do presidente da empresa, do conselho administrativo, e aí eu delego para uma outra área um nível de decisão, às vezes uma alçada alta. O que acontece? É um risco muito grande. Tá? Como já aconteceu esse problema no passado, pode acontecer de novo. Então, a questão da descentralização, ela às vezes é problemática. Quando a decisão estratégica é importante, envolve uma quantidade de recurso muito grande, o impacto é grande, o ideal é que ela seja centralizada. Tá? Como eu falei para você, eu gosto de dar exemplo, né? Aí depois que se alguém quiser perguntar, eu posso até dizer o nome do banco, mas eu acho que no momento, né, até por ser gravado, não é interessante falar isso. Tá bom? Mas se você pesquisar, você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá. A gente falou desse slide, eu acho que a gente parou nele, se eu não me engano, na aula passada, certo? Foi o último slide que a gente viu. Então você tem, por exemplo, extremos, né? Quando a gente fala em decisões unilaterais e participativas, isso está dentro de um contexto, tá? Depois eu vou trazer isso para o contexto. Você tem as decisões que são unilaterais, que uma pessoa toma, né? É autocrático, se a pessoa decide por ela mesma. É claro que toda a responsabilidade da decisão vai recair inteiramente sobre ela. Se der certo, fantástico. Se der errado, vai ter uma consequência. Tá? Então, quando a decisão é unilateral e autocrática, e era uma coisa muito comum no passado, uma pessoa só decidir o destino de uma empresa. Então, o cara chegava lá, como o Capitão Kirk, vamos para lá. E todo mundo ia. E a empresa quebrava e beleza, tomou a decisão errada. Entendeu? Hoje em dia, as empresas elas não têm uma pessoa, não tem um dono, ela tem vários donos. Né? Tem uma sociedade anônima, ela tem centenas de donos, às vezes milhares de donos. E aí você vai e fala assim, você vai, às vezes, né, uma pessoa que tem mais, então a pessoa tomou uma decisão errada e aquilo gerou um prejuízo, a pessoa não vai estar mais lá. Aquele gestor, aquele administrador, vai durar só o tempo que ele tiver até ele tomar uma decisão muito ruim. O dia que tomar muito ruim, ele sai sair. Só que qual o problema que ele causou para a empresa? Né? Então, isso, a questão da decisão unilateral autocrática, ela está cada vez existindo menos, mas ainda existe por questões de rapidez, velocidade. Né? Às vezes, as decisões, o impacto dela é menor, então, realmente, ela acaba sendo uma decisão unilateral ou autocrática, porque o impacto é menor. Nas decisões grandes, cada vez mais estão se usando outros modelos e não mais a decisão unilateral e autocrática. Tá? Um modelo que eu gosto muito, que eu falei para vocês até na aula passada, é a decisão consultiva. O que é isso? O cara vai tomar a decisão é dele, mas ele, antes de tomar a decisão, ele vai ouvir todo mundo. Ele vai chamar todos os envolvidos e vai perguntar o que você acha. Qual a tua opinião a respeito? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? E a pessoa vai dar o que ela acha para ele vai anotar, mas no final ele vai considerar o que está escrito, mas vai tomar a decisão dele. A responsabilidade continua sendo dele. Só que deixou de ser uma decisão só com sobre a ótica de uma pessoa. Então, isso já melhora muito. Por que eu acho que essa decisão é melhor? Porque, por exemplo, quando você vai para o outro viés, que é democrática, o que acontece? Numa decisão democrática, você tem um grupo e a decisão da maioria ou de todos vão ganhar. Ou seja, ou tem a maioria do grupo decidindo, ou então uma decisão unânime, né? Que a gente até vai ver a questão aí. Quando a decisão é unânime, o que vai acontecer? Às vezes é enviesado, porque as pessoas que vão decidir quem são funcionários. Se são funcionários, não são sócios da empresa. Você tem aquele conflito de agência que você já deve ter visto
governança corporativa. E o cara ele vai legislar a favor dele e não a favor do acionista, do dono da empresa. Então, isso aí é muito comum acontecer. Então, a decisão democrática acontece também. Você acaba não vendo os objetivos da empresa. Você está vendo mais o teu lado, o lado dos funcionários, o lado do teu setor, em detrimento de outras coisas. Então, quando a decisão ela é consultiva, o cara é responsável. Então, se ele tomar qualquer atitude contrário aos objetivos da empresa, ele vai ser punido. Ele vai ser chamado a atenção. Né? Então, ele sabe disso. O que ele vai fazer? Ele sempre vai estar olhando para a empresa, né? E vai estar olhando para os colegas para perguntar qual seria a melhor solução. Mas a decisão é dele. Quem vai responder por ela é ele. Na decisão democrática, todo mundo tomou decisão. Mas vão perguntar quem tomou a decisão? Todo mundo. Né? E aquela máxima que eu falo. Então, que tem 2 donos, morre de fome. Não é isso? Porque não sabe quem é que vai dar comida. O dono A ou o dono B. E aí o dono A acha que o dono B deu, o dono B acha que o A deu, e aí o cachorro não come, morre de fome. O que acontece? Mesma coisa, decisão democrática. Não, nós todos decidimos. Né? E aí o lado de quem? Então tem essa coisa que você tem que verificar, que às vezes a decisão democrática normalmente não acaba se afastando um pouco dos objetivos da empresa. Tá? Fica mais voltada para os objetivos dos funcionários, objetivos de um setor. Então, normalmente o viés é esse. E é o pior modelo, que é aquele que eu já dei até um exemplo, que é a decisão delegada. Você tem a responsabilidade, no final você que vai assinar, no final é você que vai pagar, só que por algum motivo você delegou aquela decisão para uma outra pessoa, que ela vai decidir, e é claro, a responsabilidade que ela tem sobre a decisão, ela existe, mas você também tem, porque no caso a responsabilidade é tua, e você delegou para outra pessoa. Se a pessoa fizer uma besteira, quem vai responder é a pessoa e você. Então existe essa questão. Como esse exemplo do banco que eu falei. Eu peguei um representante, aquele banco pegou um representante e colocou lá em outro país, lá no Oriente, né, no Extremo Oriente, para o cara, tipo assim, criar um banco lá. Era uma filial, mas que tinha uma série de autonomias, né? Uma série de encaixes lá. E aí fez até um filme, tá? A esse respeito. Depois eu posso te dar o nome do filme, existe um filme a esse respeito. Foi um escândalo financeiro na época, e aí gerou várias leis, gerou uma série de coisas. Só que o que aconteceu? Aquela empresa centenária delegou para aquele funcionário tomar a decisão, ele tomou a decisão errada. Né? Aí ele botou debaixo do tapete, aquilo que eu falo, né? Não quer mostrar. E aí o que aconteceu? O problema foi aumentando, e a empresa acabou, o banco centenário quebrou, por causa de uma decisão de uma filial num país distante. É um absurdo, né? Foi uma decisão delegada. Por isso que eu falei, existe um risco muito grande. E isso aqui está dentro de um modelo maior, que eu vou mostrar para você, tá? Que é esse modelo proposto por Soares, tá? Que é o envolvimento do processo decisório. Tá? Isso aqui é uma máxima para nós, né, que a gente tem que sempre observar. Existe um modelo de cogestão, que é a participação na direção. Então, você, às vezes, tem uma área, por exemplo, a controladoria, que participa das decisões dentro das áreas. Então, uma decisão da área de operação, a controladoria vai lá, decide junto, a controladoria está representando a alta gestão, está representando o conselho administrativo. Então, ela vai trazer a visão do conselho administrativo para aquela decisão que é mais uma decisão pontual, né? Então, ela está trazendo a visão, ou seja, ela está verificando os objetivos da empresa se estão sendo atingidos. Então, há uma participação institucional na estrutura de poder da organização. Mesmo em casos descentralizados, eu tenho um representante do Conselho de Administração junto. Uma área, de repente, uma área que solta com a controladoria, que normalmente é encarregada do orçamento. Então, ela fica nesse lugar. E esse modelo é interessante, porque ele acaba você resolvendo mais rápido, você está na área, você está vendo as variáveis envolvidas naquilo, e ao mesmo tempo você está fora, né, você está em um outro lugar, né, vendo os objetivos da empresa, e as duas pessoas estão juntas no momento da decisão, e aí cada um trazendo o seu lado, e aí com isso a composição é interessante. Você tem equipes autogeridas, é muito comum, né, em gestão por projeto, você já deve ter visto ou vai estar vendo com a outra matéria do outro professor, as equipes autogeridas, que o que acontece? A equipe do projeto é responsável, estou dando um exemplo do projeto, tem N, né, empresas que têm também geridas, né, por projetos, existe também empresa gerida por projeto, você vai ter muito essa questão da equipe autogerida, a equipe decide e a equipe é responsável pelos atos. Existe uma negociação da equipe com os stakeholders, né, com as pessoas as partes interessadas, e aí esse grupo tem uma autonomia dentro de uma alçada para ele decidir.
sobre alguns procedimentos necessários para atingir um objetivo. Resolver um projeto, né? Fechar um projeto, fechar uma situação, resolver um problema, se desvencilhar de uma ameaça, né? Conseguir se defender de uma ameaça, aproveitar uma oportunidade, ou um projeto mesmo para a expansão da empresa. Então, quer dizer, você tem a equipe autogerida, que é um modelo muito comum nos dias de hoje, né? Você vê que, inclusive, a referência é bem recente, e você tem a decisão participativa, que é justamente aquilo que a gente estava falando, né? As decisões unilaterais autocráticas, que a gente falou no slide passado, o gestor toma a decisão sozinho. Decisão consultiva, o gestor ouve os membros do grupo, mas ele toma a decisão sozinho. Tá? A decisão democrática, a decisão é realizada por todos, né? Gestor mais membros do grupo, e aqui se divide realmente a responsabilidade da decisão. Né? Para o gestor, às vezes, é muito cômodo, mas para a organização não é tão cômodo assim, né? Porque tipo assim, se der certo, parabéns à equipe. Se der errado, vou ter que manter a equipe porque todo mundo decidiu junto. Né? Então, é uma coisa, às vezes, eu já falei para vocês que o erro faz parte do processo de acerto, né? Mas nem toda empresa está disposta a errar. Né? Então, esse padrão de decisão democrática atende, né, casos de setores que são mais setores de estratégia, que são os setores que mais pensam na organização, né? Setor até de criatividade, são decisões mais democráticas, mas não serve para todos os modelos, né? Como eu já falei para você. A decisão delegada, que também está no slide passado, né? Decisão tomada a partir da delegação de poderes, daqui é o empowerment, ou seja, o empowerment. Eu estou pegando aquela decisão, empoderando alguém para tomar, tá? E essa decisão, que é a pior de todas, que é a decisão consensual. Todo mundo tem que chegar a um meio termo, a um consenso. É a famosa decisão negociada, né? E aí você chega a um consenso. É como se fosse o tribunal do júri, né? Todo mundo tem que decidir, e aí você acaba, né, vendo todos os lados. Também não gosto muito dessa decisão. Essa aqui eu acho extremamente perigosa. Essa aqui eu acho que acaba sendo enviesada. Essa aqui também tem arriscada. O melhor tipo de decisão, no meu entendimento, é a consultiva, porque você está ouvindo outras pessoas e, ao mesmo tempo, a responsabilidade continua sendo sua. Então, você acaba tendo um cuidado maior para você decidir. Né? Então, você tem várias visões e acaba você tendo cuidado maior, inclusive, em atender os interesses de quem está acima de você, os interesses da organização. Tá? Então, esse aqui seriam os tipos de decisão, o nível de envolvimento dentro de um processo decisório. Tá? É importante a gente falar. Agora a gente vai entrar. Eu gosto sempre de trazer, antes da gente. Eu mostrei para vocês no início a mesma coisa. Eu gosto de trazer tipo um overview, um mapinha para você, do que a gente vai falar. E aí, né, esse é o mapinha, tá? Tipo assim, um mapa mental, né, vamos dizer assim. Então, fases ou etapas de um processo decisório, e aqui é o mapa mental com um incrementozinho. Né? Então, por exemplo, o que você faz num processo decisório? Né? Você identifica a situação, se é um problema, se é uma ameaça, se é uma oportunidade. Você obtém informação, situação, né, que é o diagnóstico ou análise. Você gera alternativas. Você avalia e escolhe uma das alternativas. Você implanta a decisão que você escolheu e você avalia os resultados. Tá? Até aqui eu não falei nenhuma novidade para você, foi um dos slides que a gente viu na última aula, foi esse aqui, ó, se eu não me engano. Peraí, Tian. Esse, né? Exatamente esse slide, né? A gente viu, comentou sobre ele. Exatamente esse slide, né? Então, esse aqui também fala sobre isso, tá vendo? Atingir o objetivo, sim ou não. Então, na verdade, eu estou pegando aquele processo e estou transformando. Só que o que eu estou fazendo? A ideia é, isso aqui, se você parar para pensar, todo mundo faz. Tá? Até aqui, todo mundo faz. Mesmo que de uma forma empírica, toda empresa faz isso. Ela identifica uma situação, um problema, uma oportunidade, ela obtém informações da situação. Deixa eu limpar o slide para ficar mais fácil a visualização. Só um instantinho. Obter informação, situação, diagnóstico, gera alternativas, escolhe a melhor alternativa, implanta a decisão e avalia os resultados. Todo mundo faz isso. A questão é, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais assertiva? Né? Até agora, eu acho que eu não disse nenhuma novidade para você. Eu estou falando várias coisas que você já deve ter visto picado em várias disciplinas do nosso curso. Né? Você está terminando, está no 8º período, no 7º período, está terminando o teu curso.
Então, você já deve ter visto essa questão de processo decisório algumas vezes. A questão é aquilo que eu falo. Qual o diferencial? O diferencial é, primeiro, você já está saindo. E eu estou dizendo para você que toda decisão ela traz consigo uma consequência. Você pode tomar uma decisão e se dar muito bem, ou tomar uma decisão e se dar muito mal. Você pode levar a sua empresa até a falência, dependendo da situação, da decisão que você tomar. Se ela for uma decisão estratégica e for uma decisão errada. Comentei com você que eu trabalhei numa empresa, né, em Curitiba, e o cara teve uma decisão errada. Estava indo, estava, né, lenga-lenga, né, galinha dos ovos de ouro, estava dando dinheirinho, a empresa estava crescendo, estava indo numa boa, ele teve uma decisão errada. Vou como é que eu falo? Vou diversificar. Diversificou, só que ele pegou muito recurso para aquela diversificação e o negócio, que era um negoção, né, deu errado. E aí o que aconteceu? A empresa quebrou. Tive que procurar emprego e várias outras pessoas também. Então foi fruto de uma decisão errada. Comentei com você que eu tive um chefe, né? E esse chefe teve uma decisão errada. E aquela decisão foi fundamental para ele. Foi afastado para fazer um trabalho e quando ele voltou, ele perdeu a comissão, deixou de ser gerente. Então aconteceu isso com ele. Uma decisão errada. Então, às vezes, como eu estou falando para você, a forma que você toma a decisão faz toda a diferença. Não vou dizer para você que você vai usar tudo isso que eu vou te ensinar e você nunca mais vai errar. Não. Mas a questão é, se você errar, você vai justificar a tua decisão errada, porque você usou um método para você decidir. Agora, se você não usa o método e erra, aí você tem um problema. E foi justamente os dois casos que eu cito para você de exemplo. As pessoas tomaram decisão baseada na intuição delas. Aquele cara lá em Curitiba que tomou a decisão e quebrou a empresa, e aquele cara que tomou a decisão que achou que era bom, não consultou, não fez o dever de casa dele, vamos dizer assim, e acabou perdendo a comissão. Você tem os dois extremos, né? A questão não é a decisão em si, mas como essas pessoas tomaram a decisão. Com certeza não usando essas ferramentas que algumas você já viu, outras eu vou te mostrar, e outras, se você tiver uma dúvida, eu volto nela para a gente esclarecer mais, tá? Então, eu vou abordar, né, algumas ferramentas. Por exemplo, aqui você tem diagrama de Pareto. Eu tenho certeza que ou você viu ou você está vendo. Estou certo ou estou errado? Quem já viu aí? Quem está vendo? Só um aluno aí, fala aí. Já viu A ou está gente vendo? está vendo. Exatamente, você está vendo. Por quê? E deve estar vendo isso em processo, provavelmente, não é isso? Em qualidade, não é? Gestão da qualidade, professor Então, Marisalvo. ela é uma das 7 ferramentas é uma das 7 ferramentas de qualidade, não é isso? Diagrama de Pareto, não é? Aí tem ferramenta de diagnóstico, tem ferramenta de análise, É, os dois, né? Essa é. daí, inclusive, é dos dois, é de diagnóstico e análise, certo? Tranquilo? Mostro para você. Se você não acredita, deixa eu ir lá mostrar para você. Já, ó. As 7 ferramentas da qualidade. Eu tenho com um slidezinho aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Está aqui. Ó. 7 ferramentas, olha aqui, ó. Tá vendo? Ferramenta de análise do problema, ferramenta que permite identificar e analisar o problema, ferramenta de identificação do problema aqui. Planilha de verificação, estratificação, diagrama de causa e efeito, gráfico de Pareto, carta de controle, diagrama de dispersão, histograma. Não é isso que você está vendo? É ou não é? Exatamente. Uhum. Exato. Foi o assunto da primeira prova. É o assunto para a primeira prova. Então, só para você ter uma ideia, tá? Isso aí, pessoal, são ferramentas de gestão. Só que você está usando, é uma ferramenta ampla, porque é uma ferramenta simples, que ela serve tanto em processo de gestão quanto em processo de qualidade, que também não deixa de ser um processo de gestão. Tá? Agora, tem uma ferramenta, por exemplo, matriz de Guth, você deve ter visto em estratégia, viu ou não viu? Matriz de Guth, viu ou não viu? Essa aí eu não estou lembrada, não. Está lembrada, não. Mas quando eu falar, você vai lembrar. Vai ter alunos aí que vão lembrar. Essa aqui você viu em estratégia, essa aqui você viu em processo. Diagrama de Chicago, você deve ter visto em várias coisas. Deve ter visto em logística, deve ter visto em... Vai ver em uma das ferramentas, né, diagrama de causa e efeito. Né? Você vai ver também as ferramentas de qualidade. Né? E vai ver aqui também. A questão é, se você vai ver ou já viu em outra disciplina, eu vou passar rápido. Se você não viu, eu vou dar uma ênfase para você aprender, tá? Eu vou te mostrar como é que eu coloquei. Cadê a Josi? Já ouvi falar, mas nenhum professor ensinou ou mostrou. Vamos mostrar, então. Sem problema nenhum. Vou mostrar como é que funciona, inclusive. Tá? É a mesma coisa que eu falo da SWOT.
Você já viu, com certeza, que teve um aluno aí que, inclusive, respondeu errado uma questão lá do planejamento, né? Até brinquei com vocês. Então, com certeza, vocês já viram o SWOT. Eu não vou mostrar SWOT, não, mas só para você entender. SWOT tem duas formas de você ver. Uma forma de você ver SWOT é o seguinte: você sabe que a SWOT, né, ou matriz fofa, né, força, não é isso? É força, oportunidade, fraqueza, ameaça, não é isso? Então você tem a matriz fofa, né? A matriz fofa ou matriz SWOT, né? E o que acontece? Você tem que elencar, né, as forças, elencar. Primeiro você elenca as oportunidades, elenca as ameaças, depois você elenca as forças e as fraquezas. E depois você conflita. Provavelmente você só elencou e fechou, né? Eu brinco com vocês porque eu dava aula de estratégia e eu dava a matriz toda. Ou seja, eu dava a construção da matriz e depois o confronto. E do confronto saíam as expectativas de futuro que viravam a visão de futuro. Tá? Então, assim que eu dava aula de estratégia, usando como ela era usada mesmo. Ela foi desenvolvida para ser feita dessa forma, para ser usada para isso. Tá? E depois as pessoas usaram para outras coisas, porque viram uma ferramenta de brainstorming muito interessante. Mas ela não é de brainstorming, ela é uma ferramenta de confronto. Você cria e aí você confronta a parte interna da empresa com a parte externa e a partir daí você gera umas sentenças e essas sentenças vão virar a visão de futuro da empresa e vão virar os temas para discussão também para você. Então, quer dizer, é uma ferramenta extremamente útil quando você usa tudo. Quando você não usa, ela deixa de virar envesada, né? É a mesma coisa, você pode pregar um martelo, você pode pregar um prego com um martelo, que é para isso, ou você pode pegar uma chave inglesa e bater também. A chave inglesa tem várias coisas. Você pode torcer um cano, né? Tirar um parafuso, pode arrancar alguma coisa, mas a pessoa só usa com martelo. É a mesma coisa. A ideia eu vou mostrar para você que a ferramenta ela tem vários usos e um dos usos é no processo decisório, né? O diagrama, essas três ou terceiras que você viu, mas tem umazinha que eu acho que você não viu, que é o campo de forças. Alguém já viu o campo de forças? Alguém já viu? Não, Então, essa campo de forças é uma diferente, que ela é específica para isso, para obter informação da situação, diagnóstico e análise. Inclusive, ela é muito usada quando você vai fazer uma startup, alguma coisa assim, você utiliza essa ferramenta e você vai ver que é bem prática. Uma coisa, por exemplo, você já viu geração de alternativa. Brainstorming, eu duvido que você não tenha visto. Dou minha cara para alguém bater. Eu duvido que você não tenha visto. Ao longo do teu curso, deve ter visto ela 2, 3, 4 vezes. Né? Viu até antes, né? De repente, até no segundo grau, você deve ter visto brainstorming, que é uma coisa, né? Ou toró de parpite, como o pessoal fala no interior. Né? Até a piada eu ouvi, professor. Até essa piada eu já ouvi. Você vai dizer isso para mim. Né? Só que você dificilmente deve ter ouvido falar do Brainwriting. Puxa, Brainwriting, né? Brainwriting. Já ouviu também? Que legal. O que é isso? Nada mais é do que o Canvas. Você já viu o Canvas? Canvas você vai, preenche aqueles papeizinhos e cola, né, no quadro. Então, aquilo ali é o Brainwriting, que aí depois você cola, várias pessoas e ficam olhando para cada uma delas e chega a uma conclusão. Muito interessante, você deve ter visto isso no Canvas, já deve ter visto no modelo de negócio, né, que você cria usando o Canvas, né? Naquele design thinking, você deve ter visto nisso aí. A gente é usado, inclusive, é baseado no Brainwriting, tá? Você tem o paradigma de Rubinstein, que eu acho que você não ouviu ainda, tá? Que é um negócio de geração de alternativa muito interessante. Você tem a árvore de decisão, que com certeza você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar, certo? A árvore de decisão já, não já? Eu acho que já. Acho que já. Eu dou uma olhada aí nas emendas de outras disciplinas, então eu acho que você já viu. Você vai ver em cenário, exatamente, né? Você tem a análise de vantagens e desvantagens, que é uma coisa que você já viu também. Essa aqui talvez você não tenha visto. Se você viu em gestão de risco. Quando você falou de gestão de risco, você viu a análise Delphi, que ela é muito ligada à gestão de riscos. E a análise multicritério, você talvez tenha ouvido falar de análise de impacto cruzado e Monte Carlo. Talvez você tenha visto isso, que elas são dois tipos de análise multicritério. Existem vários tipos, mas as mais conhecidas são a análise de impacto cruzado e a análise Monte Carlo. Essas duas aqui são mais ligadas a riscos, tá? Por isso que elas são normalmente ferramentas para você avaliar e escolher a alternativa mais apropriada, tá? Finalmente, você implanta a decisão e avalia o resultado. Então, o que a gente vai ver? Essas
essas ferramentas todas. O que vai acontecer? A ideia, eu vou me concentrar mais nas ferramentas que eu sei que você não viu. Então, eu tenho 2 slides, 3 slides, né, dessas ferramentas. E aí, se você disser, professor, eu não vi isso, eu quero entender melhor, eu clico lá no informação e eu abro um bolão de slides que a gente vai aprender essa ferramenta. Tá legal? Vamos fazer assim? Mas eu vou sempre perguntar para vocês, tá? Pessoal, vocês já viram essa? Se você falar já viu, todo mundo sabe fazer essa, todo mundo sabe. Aí eu só vou dar o que interessa na minha disciplina. Agora, se você não vi, a maioria não viu, ou sei lá, 2, 3 alunos não viram, vale a pena a gente relembrar, eu relembro ela. Tá legal? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer um overview, como eu falei, sobre as ferramentas, e aquelas que você precisar, eu vou e entro para a gente ir mais a fundo. Tá bom? Então vamos lá. Ferramentas de gestão aplicáveis ao processo decisório. Então você vai ver ferramentas que você já viu, algumas ferramentas, algumas você vai rever e outras você vai ver pela primeira vez. Eu vou te apresentar e aí essas que eu acho que você vai ver a primeira vez, eu vou me aprofundar um pouquinho nelas, e aquelas que eu acho que você já viu, se você dizer, professor, eu não entendi, eu vi, de repente outro professor me ensinou, ou eu nem vi direito, eu queria dar uma olhada nela, eu entro e abro ela para você ver. Tá? Por isso que eu trouxe um monte de coisa aí, tem vários slides escondidos aí. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou até te mostrar no início. Então, ferramenta, né? Então, as ferramentas para você obter, tá? Ao serem identificados o fator que origina a decisão, ameaça ou problema ou oportunidade, podem ser usadas ferramentas para que possam oferecer ao gestor a realização de um diagnóstico e análise inicial. Então, você achou um problema, achou uma ameaça ou achou uma oportunidade, a ideia é que você analise aquilo mais fundo para você poder gerar alternativa. Tá? Então, eu sei fazer a ferramenta tal. Pois é, a ferramenta que você tiver mais tranquilidade em usar, você usa a que você achar mais fácil, sendo que eu vou falar para você de um problema. Essas ferramentas, algumas têm uma questão de subjetividade. E eu vou te dar umas dicas, isso não vai estar no slide, tá? Eu vou falar, né? Talvez até coloque no slide impresso, né? Mas na aula eu vou falar até para que mais alunos assistam, né, a aula, vamos dizer assim. Eu vou comentar algumas coisas para você deixar a ferramenta menos gasosa, ou seja, que ela seja mais efetiva na empresa, tá? Porque você vai ver que algumas têm um viés subjetivo muito grande, né? E a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Para tanto, pode ser utilizar as 3 ferramentas que são o diagrama de Pareto, a matriz Gucci e o diagrama de Ishikawa, tá? O que acontece? Existe mais uma que a gente vai falar logo depois. Essas 3 eu vou passar mais rapidinho, tá? A outra eu vou dar uma parada, né? Que é o Rubinstein, paradigma de Rubinstein, que a gente vai falar mais a fundo, tá? Mas vamos lá. Então são 3 que já são conhecidas, que você poderia usar uma dessas 3, tá? Ou as 3. Diagrama de Pareto, eu falei para você que eu vou dar só um overview, tá? Se você não entender, não lembrar alguma coisa assim, o que vai acontecer? Eu clico aqui e aí eu abro vários slides a respeito do tema, tá vendo? Tem vários slides para explicar isso aqui, tá? Se você... Espera aí, deixa eu descartar. Se você já viu, ótimo, você vai só rever e eu só vou falar a parte que interessa da minha disciplina nessa ferramenta, tá? Mas se você não viu, eu vou entrar a fundo para você aprender a usar, tá legal? Então vamos lá. O diagrama de Pareto corresponde a uma ferramenta que tem sido muito utilizada para gerir a qualidade. Então, tá vendo? Já estou dizendo até aqui para você que ela é muito usada para isso. Então, você já viu isso em qualidade ou está vendo. Podendo ser também empregada a fim de facilitar o processo de tomada de decisão, uma vez que permite classificar e priorizar uma variável seguindo o princípio ou regra de Pareto, que é 80-20. O que é 80-20? O princípio ou regra de Pareto preconiza que 80% das consequências de um fenômeno qualquer, provém de 20% das causas. Tá? Então, o que você vai fazer? Né? Você vai traçar um gráfico, né? Você vai pegar aqui, pegar os problemas, né? As oportunidades, ou seja, o que está envolvido naquilo, né? E aí você vai traçar um gráfico, plotar um gráfico com relação a isso. Tá? Por exemplo, você vai ver um problema aqui, um exemplo, né? Então, você tem vários tipos de problema, eu estou traçando o gráfico. O que vai acontecer? Você, no gráfico, você vê 2 áreas distintas, né? Você criou, tá?
aqui por número, você criou essas barrinhas, por número de ocorrências, está vendo? Uma coisa bem simples. E aqui você gerou, né, um acumulado que acabou traçando essa linha que está aqui. Tá? O que acontece? Essa linha, o que está abaixo dessa linha é só aquilo que está dentro dos 80%. Tá? E o que está acima dessa linha está nos 20%. Não sei se a pessoa já te mostrou isso. O que acontece? Pode ter, se você tem uma ameaça, por exemplo, uma ameaça a alguma coisa, pode ser que interesse você, dependendo do que seja, se concentrar no que está 20% fora. E pode ser que te interesse, se você for uma oportunidade, alguma coisa que interessa você ficar, você se focar nos 80% que estão dentro e esquecer os 20% que estão fora. Tá? Então, a ideia é o quê? Você tem duas visões dentro do Pareto. Você tem que escolher de acordo com a tua situação, qual a visão para você atacar, né, os problemas. Você pode atacar esses 20% que estão fora da média, estão outlier, ou pode atacar, que é a maioria dos casos, você vai atacar os que estão aqui dentro e vai desprezar esses outros que acontecem com uma frequência menor. Você vai utilizar o que causa com mais frequência. Em qualidade, normalmente você usa esse. Tá? Só que na decisão vai ter momentos que você vai ter que usar esse. Depende do caso. Concorda comigo? Tem casos que você, por exemplo, eu já estou dentro da média aqui, eu tenho que atacar esses caras aqui que eu não consigo fazer. Então, você vai atacar o que está aqui, os 20%. E, em qualidade, você vai atacar com certeza esses 80% aqui. No processo de gestão, depende do que você vai fazer. Aproveitar uma oportunidade, se proteger de uma ameaça, resolver um problema. Então, a ideia é... Às vezes, o problema está justamente o que está fora desses 80%. Que é o dia a dia da tua empresa. Aquilo ali é um problema que você tem que resolver mais urgente do que esses outros. Né? Então, isso tudo, eu estou falando para você que o viés muda do Pareto. O Pareto te dá uma informação bacana, interessante, mas de acordo com o problema ou com a oportunidade que você vai ter que resolver, você vai escolher o que for melhor. Ou se dedicar aos 80 ou se dedicar aos 20. Entendeu? Se você, em qualidade, você com certeza vai se dedicar aos 80, como eu falei. No exemplo acima, as colunas dizem respeito à quantidade de ocorrência, aquilo que eu falei, né, número de ocorrências, que é isso aqui. E cada tipo de problema, e a linha amarela, né, que é essa daqui, que é meio laranja, meio amarela, né, corresponde ao percentual acumulado de frequência das ocorrências, que é esse percentual aqui. Tá? Então, o que está para cima dessa linha são os 20%, que está para baixo dos 80%. Tá? Então, a ideia é, dependendo do caso, você vai usar os 20 ou vai usar os 80. Tá? Como eu falei, é um processo de gestão, não é um processo de qualidade. Né? Então, no processo de gestão, você tem vários tipos de situações possíveis. A ideia é pegar a ferramenta e usar da melhor forma de acordo com a situação que você tem. Certo? Agora, a matriz de Guth. Olha só, pessoal, primeira coisa, né? O Pareto ele tem um viés que eu chamo de um pouco menos subjetivo, porque você está usando ocorrência e acumulado. Agora, vamos pensar na matriz de Guth. O que é a matriz de Guth? É uma ferramenta extremamente simples, né? Muito simples mesmo, eu diria que é uma ferramenta... Ela é simples até demais, né? Serve para priorizar problema. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho vários problemas na minha empresa, eu vou escolher os piores. Né? Opa, voltar. Foi para frente errado. Fui pegar um negocinho aqui e ele avançou. Então, vou pegar isto, azul, pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou quantificar em função da gravidade, da urgência e da tendência. Tá? Então, eu vou relembrar para você, eu acho que você viu isso em planejamento, tá? Mas, né? O que eu vou fazer? Eu verifico o aspecto da gravidade, aquele problema, né? Qual a gravidade dele? Eu dou uma nota de 1 a 5 para a gravidade. A qual a urgência daquele problema? Eu dou uma nota de 1 a 5. Qual a tendência daquele problema? Né? Eu dou uma nota de 1 a 5. Então, a gravidade avalia o impacto do problema sobre a organização. Certo? Bem claro, né? Ou seja, em grande medida, o custo que a empresa perde ou perderia com aquele problema, ou se deixar de aproveitar aquela oportunidade também. Tá? Ou seja, o que ela não ganha se ela deixar de aproveitar aquela oportunidade. A urgência, o prazo disponível para agir, o tempo que eu vou levar para poder proteger ou fazer o que eu quero fazer. Então, é o prazo disponível para agir, o tempo de execução necessário para que a organização consiga intervir no problema. E a tendência, avalia o potencial de crescimento do problema ao longo do tempo. Por exemplo, problema jurídico, né? Eu deixei de pagar um imposto. O tempo, o que vai acontecer? Quanto mais tempo passar, maior a multa. Então, o tempo vai agravar o problema. Os problemas tendem a se agravar com o tempo, caso eles não sejam resolvidos. Né? Então, a tendência do problema é aumentar, é ficar estático.
Por exemplo, antigamente, o que as pessoas faziam? Né? Elas estavam com um problema, uma dívida, elas iam e entravam na justiça. Ou esperava entrar na justiça, por quê? Porque a justiça congelava. Aí a justiça sacou isso, passou a cobrar juros também. E aí, ou seja, não é vantagem ser ajuizado. Antigamente chegou uma época, acho que os anos 80, final dos anos 70, que era legal ajuizar. Então, todo mundo mandava para a justiça. Por quê? Porque chegava na justiça, congelava, né? Estava devendo, chegava na justiça, congelava, não pagava juros, não tinha correção monetária, uma coisa assim. Aí a correção monetária começou a galopar e falou: agora vai ter correção monetária, todo mundo, opa, não quero mais a justiça. Foi mais ou menos assim, né? Então, às vezes, né, o Gucci. Agora, o que acontece com o Gucci? Como você deve ter percebido, quem é que dá nota? Quem dá nota? Está todo mundo dormindo já, pessoal? Calma. Quase na hora. O gestor, quem vai decidir. Quem vai decidir é quem vai dar nota. Se é quem vai dar nota é o gestor, o que acontece com isso? Ele é um processo que tem um alto nível de subjetividade ou um baixo nível de subjetividade? Alto ou baixo? Alto, opção A. Baixo, opção B. Alto. Com certeza, um altíssimo nível de subjetividade. E aí, o que você faz? Né? Como eu falei, você vai pegar, vai dar uma nota, né? Problema, né? Tá vendo? Para utilizar, você deve atribuir para cada um dos problemas alternativas o valor de 1 a 5, gravidade, urgência e tendência. Depois disso, tais resultados são multiplicados. Quanto maior o resultado obtido, maior será a prioridade de escolha daquele problema ou alternativa, tal como no exemplo a seguir. Você, por exemplo, tem a alternativa A, você dá a nota de gravidade 3, urgência 1, tendência 1, você vai botar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, deu 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Simples assim. O que acontece? Como é que eu posso diminuir a subjetividade dessa ferramenta? Vamos ver se alguém tem uma sugestão, se vocês já estão antenados, estão no final do curso, né? Então, alguém já tem uma... Como é que eu vou... Opa! Como é que eu vou diminuir a subjetividade? Ver se vocês estão afiados, hein? Lembra que você falou que o gestor, várias pessoas avaliando o problema. Exatamente, o Marcos deu uma solução legal, é isso mesmo. Você, em vez de uma pessoa avaliar, você passa questionário para todos os gestores ou todas as pessoas envolvidas. Cada um vai dar a sua nota, você vai achar a média das notas e aí você vai fazer a GUT em cima da média das notas. Exatamente, isso mesmo, Marcos. A resposta correta, exata. É isso mesmo. Você tira o viés de subjetividade quando você tira de uma pessoa essa decisão, você leva para várias pessoas que estão envolvidas de alguma forma, darem suas notas e você acha a média, né, aritmética simples dessas notas, você vai chegar, vai diminuir a subjetividade, apesar dela ainda ter. Às vezes, por exemplo, que a pessoa faz um discurso, né? E aí, no viés do discurso dela, dependendo de quem faça o discurso, as pessoas acabam votando segundo o que aquela pessoa está meio que direcionando. Às vezes, o CEO, o dono da empresa, né? Ou o gestor, o executivo principal, o executivo mais antigo, ele dá um discurso e as pessoas acabam votando, 5 na gravidade. Esse negócio é gravíssimo, aí todo mundo vai, é gravíssimo, vou botar 5. Né? E acaba tendo um viés do mesmo jeito. O ideal é que você mande uma carta para a pessoa com o que a pessoa vai ter que julgar, e aí cada pessoa julga sem ter discurso, sem ter viés nenhum, e aí você faz a média, chega no final, e no final você abre aquilo, chegamos a esse, vamos discutir o que você acha, o que você não acha, então você já teve um segundo fechamento, se tornou a ferramenta bem menos subjetiva que ela seria se uma pessoa só utilizasse. Como você viu, ela é muito fácil, né? Eu, particularmente, nem gosto de usar, mas ela está aí. Ela é bem fácil. Em alguns casos, né, quando você tem várias pessoas, de repente, um conselho, né, um conselho diretor, um grupo, né, que é o grupo que decide, ela é legal para você usar, porque ela é muito fácil e você consegue uma decisão relativamente rápida. Só que eu acho que ela sozinha não é bom você usar, é bom você usar ela junto com outra para tirar o viés de subjetividade dela, tá certo? Mas é uma forma de você priorizar as coisas, né? O diagrama de Ishikawa, por exemplo, agora eu vou perguntar uma coisa para... já está na... não é 22h35, são 22h33 ainda. 2 minutos. Vamos lá. Vou perguntar uma coisa para vocês. Pessoal, Ishikawa escreve assim? Tá certo? Só para descontrair. Tá certo, Ishikawa, assim?
Tá certo ou errado? Tá certo? Você acha que tá certo? Eu acho que não. Eu acho que ela está só foneticamente correta. É uma transliteração do japonês, tá? Parece? É uma transliteração do japonês. Na verdade, esse nome Ishikawa são 2 caracteres japoneses, que é um tracinho e uma bolinha, assim, dois tracinhos e uma bolinha. Ishikawa é isso, Ishikawa. Ishikawa. Então, só para você ter uma ideia, é uma transliteração, é igual ao hebraico. O hebraico, você tem uma transliteração que não é a palavra, né? A palavra em hebraico, escrita da direita para a esquerda, né? A gente escreve da esquerda para a direita. É escrito da direita para a esquerda, completamente diferente, né? Ou seja, a mesma coisa, é uma transliteração. É igual, né? Anwar Sadat, né? Saddam Hussein. Ou seja, eles escrevem completamente diferente. Aquilo foneticamente a gente traduz. Então não há uma forma correta de escrever esse nome, desde que ela esteja foneticamente correta. Ou seja, se eu arrumar outra forma de falar Ishikawa aí e eu pronunciar Ishikawa, eu estou falando certo. Então, já teve um aluno uma vez que perguntou, professor, tá certo? Como é que escreve Ishikawa? Eu falei, do jeito que você quiser, desde que você fale Ishikawa ao ler. É só para a gente contrair, tá, pessoal? Então, o Ishikawa, né, foi o cara que inventou, ele fez um gráfico de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, que corresponde a uma ferramenta que é utilizada para identificar as causas de determinado problema a partir de suas origens. Agora sim, pode dar presente, por favor. Tá? Para tanto, pode ser utilizado diferentes modelos de diagrama, né? Sendo 4, 5 ou 6 possíveis origens para os problemas. Então, a gente vai terminar nesse segundo slide aqui, o último slide que a gente vai ver hoje. Tá? No exemplo abaixo, mais detalhado, são agrupadas 6 possíveis fontes relativas ao problema identificado. Então, aqui, por exemplo, você tem um problema qualquer. Deixa eu ver se eu já estou com a canetinha. Estou. Então, você tem um problema qualquer, e aí, o que ocasionou esse problema? Pode ter sido a mão de obra, pode ter sido as máquinas que eu utilizei, pode ter sido o meio ambiente, pode ter sido a medida, a mensuração que eu usei, o material que eu usei, os métodos, sistemas utilizados. E aí, o que aconteceu? Dentro disso aí, o que pode ter sido um erro? A mão de obra pode ter sido falta de treinamento, o pessoal, né? Pode ter sido número insuficiente de empregados, a máquina, defeito decorrente da máquina, ou recorrente da máquina. Aqui o meio ambiente, excesso de ruído que atrapalhou os operários, né? A mensuração, produtos enviados sem inspeção, não foi mensurado, né? Os que tinham defeito, não foi medido os defeitos, né? Insumos de qualidade ruim, embalagem inadequada com relação ao material, métodos não padronizados, né? E aí, o que eu fiz? Agora eu pergunto para você, existe um nível de subjetividade alto ou baixo nessa ferramenta? Baixo? Não. É alto. Por quê? E se eu esquecer uma variável aqui? Se eu chegar e, na hora de colocar, sério, verdade, se eu esquecer uma dessas variáveis, digamos que eu não coloque a mão de obra e o problema está na mão de obra. Se eu não colocar a máquina e o problema está no defeito da máquina. Se eu não colocar o meio ambiente, ou seja, não considerar o ruído e aquilo der problema. Então, quer dizer, se eu não colocar um desses itens e o problema for relativo àquele item, e lembra que aqui eu não descubro qual o problema, eu descubro os possíveis problemas. Né? Então, se eu esquecer uma dessas variáveis aqui, simplesmente esqueci de colocar uma variável, e a maioria do problema está associado a ela. O que vai acontecer? Eu não acho problema. Então, ele não vai ser um diagrama de causa e efeito. Como é que eu minimizo isso? Eu minimizo isso conversando, por exemplo, se é um problema de produção, eu vou chamar a área de produção e vou elencar junto com a área de produção os tipos, né, as fontes do problema possíveis. E essa área vai dizer. Imagine eu lá em cima, CEO, fui contratado lá como diretor da empresa, nunca trabalhei no setor de operação, e eu é que vou fazer o Ishikawa. O que vai acontecer? Muito provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Então, eu preciso de alguém, preciso do gestor da área de operações e alguns funcionários que trabalham com isso para fazer um brainstorming junto comigo para eu elencar essas possíveis fontes de erro, para eu minimizar a subjetividade da ferramenta. Então, é muito interessante, além de usar a ferramenta, você eliminar ao máximo a subjetividade da ferramenta. Porque, lembra, quem escolhe, quem elege a fonte sou eu. O gestor, quem está fazendo o gráfico,
é quem está elegendo a fonte. O ideal é, tira da mão dele. Você pega esse processo e usa o processo consultivo. Você pode até montar o Estical, mas você vai ouvir as áreas envolvidas para quê? Para você diminuir a subjetividade da ferramenta. Tá? Legal, Marcos? É isso aí? Concorda ou discorda? O que você acha? Concordo, exatamente. É isso mesmo. Tá? Você, se não elencar uma variável e for essa variável responsável, acabou. Lembra que eu estou elencando todas as causas possíveis, né? E aí depois eu vou fazer um teste e verificar onde foi a causa ou as causas mais recorrentes, né? E aí o que vai acontecer? Não basta só fazer a espinha de peixe, onde eu vou elencar as causas, eu vou ter que usar essa ferramenta junto com outra, né? Ela vai elencar o grupo, né? É importante para elencar o grupo de tipos de causas e efeitos que eu posso ter, de problemas que eu posso ter, mas ela vai me dar todos, não vai me dar o maior responsável, né? Então, provavelmente eu vou usar o Ishikawa junto com o Pareto para conseguir a que tem mais problema, a que dá mais problema. Se eu usar as duas, aí sim, eu vou fazer um Pareto bem feito e, ao mesmo tempo, eu vou tangibilizar a questão do Ishikawa, ou seja, ele vai ter, eu vou estar mais direcionado a alguma coisa. Agora, se eu não levantar a causa principal, ao fazer o Pareto, eu vou ver que aquela causa foi elencada lá no Pareto, se eu usar outra fonte, claro, e ela não consta do Ishikawa e vice-versa. Às vezes eu elenquei ela, mas eu esqueci, vi aqui, mas não vi lá. Então, uma ferramenta vai complementar a outra. Uma vai dizer todas as possíveis causas, fontes, né, do problema, e a outra vai dizer as que têm mais ocorrência daquele problema, as que estão acima de uma média, né? Ou seja, então, ao usar as duas ferramentas, uma está eliminando a subjetividade da outra, e eu posso eliminar ainda mais se eu utilizar a equipe responsável, a equipe que está mais ligada à parte de produção, a parte que está mais envolvida com o problema conforme ele está acontecendo. Pessoal, são 10h40, tá certo? A gente terminou nesse slide.